Bom dia, meus irmãos. Que alegria podermos estar aqui nessa manhã para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que estamos aqui. Que você concentre seu coração, sua mente, tudo que há em ti agora. Se concentre no Senhor para que possamos adorá-lo com tudo que há em nós. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigada pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa nesta manhã, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Obrigada, Senhor, porque ao chegarmos aqui encontramos os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos que já tivemos ali na classe de EBD, Pai. Aprendemos um pouquinho do amor de Deus por nós, Pai. E tantas outras lições que foram dadas nessa manhã. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. Mas nesse momento, Pai, nos ajude a nos concentrarmos, Senhor, a fazer o que viemos fazer aqui. Adorar e exaltar o Teu santo nome. Que os nossos corações estejam entregues no Teu altar para Te louvar. Pai, sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. E guia-nos, Senhor, na vereda da justiça, no caminho da verdade, no caminho que o Senhor designou para nós. Por favor, Pai, nos ajude, Senhor, a entender que precisamos do Senhor, precisamos Te buscar a cada dia. E é o Senhor o Salvador das nossas almas, Senhor, do nosso coração. Nós Te rendemos graças e louvamos o Teu nome, porque podemos sentir o Teu cuidado todos os dias de nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós te pedimos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Se você pode, fique de pé. Vamos ler juntos o texto que encontramos lá em 1 João 1, 6 e 7. Vamos juntos? Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que o mundo nos conheça pelo amor que temos uns pelos outros. É dessa forma que refletimos o amor que Deus tem para conosco. E como é bom estarmos aqui para louvar ao Senhor. Então cantemos juntos essa canção. Podemos exaltar seu santo nome.
a leitura bíblica de 1 Crônicas 29. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A igreja? A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos hombreiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Assim como o povo de Israel reconheceu naquela época que tudo que eles fizeram veio do Senhor, tudo aquilo que eles deram veio do Senhor, assim é importante que nós reconheçamos hoje também. Tudo que temos, tudo que somos, vem do próprio Deus. E quando nós entregamos algo para Deus, nós entregamos aquilo que recebemos dele. E olha que Deus maravilhoso. É um Deus que nos ama, que nos entrega e que nós possamos ser fiéis a esse Deus que nos ama com tanto amor. Por isso que nós cantaremos agora que o Senhor nunca deixa a gente esquecer que tudo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente vai vir a ser, vem do Senhor. Tua bondade
Bom dia, amada igreja, graça e paz, paz do Senhor, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre esta grei, sobre o nosso território, ontem, hoje e para sempre. A igreja diz, amém. Que bom que você está aqui para juntos prestarmos culto, adorando ao Senhor, exaltando e glorificando o nosso Deus na beleza da sua santidade. Nesse instante, nós vamos estar realizando um momento de oração, oração intercessória, momento esse em que oramos pela nossa vida, pelas nossas causas, pelas nossas necessidades, mas também oramos pelos nossos irmãos, oramos pelo nosso Brasil, oramos pelas necessidades que nos são apresentadas ao longo da semana. Vamos seguir cobrindo a vida da irmã Edinaura Arruda, que segue ainda hospitalizada, passou por um procedimento cirúrgico na sua perna. A irmã Edinaura é paciente diabética, então tem enfrentado luta na sua saúde. Estamos aguardando notícias atuais desse sábado e desse domingo. Luciana está aqui, a sobrinha, né? Ainda não teve alta não, né? Não, ainda segue hospitalizada. Então vamos seguir orando pela vida da irmã Edinaura. Seguir orando também pelas nossas irmãs que estão nos Estados Unidos, assistindo a família, como é o caso da irmã Neia, que já está voltando, né, Dilson? Nessa quarta-feira já está de volta ao Brasil, ela está lá auxiliando a filha. Nós temos a Celi, que também foi numa peregrinação na terra do tio Sam, visitando também sua irmã, suas sobrinhas, em alguns estados norte-americanos. E a Inei, que também se encontra lá, apoiando a Tayane, que está para vivenciar a experiência do parto da Sky nas próximas semanas, previsto, se não me engano, para a primeira semana de julho. Então estejamos orando pela vida das nossas irmãs, pelos enfermos, de um modo geral, porta de emprego,
pela harmonia nas famílias, pelo projeto, né, de evangelização infantil. Tem como coordenação o Ministério Infantil, na pessoa da nossa líder, irmã Diaconisa Verônica. Daqui a pouco nós vamos ouvir as informações. Mas é um projeto que eu tenho dito aos líderes, é de toda a igreja. Esse projeto ele não é do departamento infantil. O projeto é para toda a igreja, é de toda a igreja, para que haja o devido envolvimento, engajamento e vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, nesse instante, eu vou pedir que os irmãos que puderem se coloquem de joelhos para que juntos possamos orar nessa hora, clamando ao Senhor, Deus que tudo pode fazer. Deus bendito, Pai querido, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Senhor, nos prostramos diante de um Deus que é todo-poderoso, Deus que tudo pode fazer. Não há nada difícil para Ti, não há nada impossível para Ti. Nós estamos nas primeiras horas desse novo dia, desse domingo, que reconhecemos como o dia do Senhor, e estamos aqui na Tua casa. Decidimos vir à Tua casa para prestar culto a Ti, para adorar o Teu nome, glorificar a Ti na coletividade do Teu povo que aqui se encontra. É manhã de comunhão, é manhã de ensino, é manhã de cura, de restauração, de libertação, de salvação, porque onde o Senhor está, o Teu poder ali é manifesto. E cremos que Tu estás aqui neste lugar, Santo Espírito de Deus. E declaramos, Santo Espírito de Deus, és bem-vindo aqui. És bem-vindo em nosso coração. Toma a direção desta liturgia. Que o Senhor esteja abrindo nossa mente, para que tenhamos o bom entendimento de tudo aquilo que já estamos ouvindo e que ainda ouviremos na manhã desse domingo. Continue conduzindo, Senhor, cada momento, cada participação deste culto. Que sejamos pela Tua bondade, misericórdia, unção, autoridade e poder, sejamos tocados em nosso coração, sensibilizados pela doce voz do Teu Santo Espírito que fala ao nosso coração. Queremos também Te pedir pelos enfermos. Sabemos, ó Deus, das lutas de alguns irmãos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. Creio que aqui nessa hora cada um aqui se recorda de um parente, de um amigo, de uma pessoa próxima, que nesse exato momento carece do Teu bálsamo de cura, que nesse exato momento carece, Senhor, do Teu socorro, do Teu fortalecimento, do renovo das forças. E por isso, ó Deus, apresentamos a Ti essas vidas. Toma a vida da irmã Edinaura, que se encontra ali naquele leito de hospital, ali no Albert. Que o Senhor esteja fortalecendo a saúde da Tua serva e dando direção a cada condução médica ali naquele lugar. Abençoa também toda a sua família, para que também sinta-se amparado e sustentado pelo Senhor, que és um Deus de amor. Ó Pai, queremos Te pedir pelo projeto de evangelização de crianças. Que projeto tão lindo, mas que precisa, que carece do envolvimento de toda a nossa igreja. Ajuda-nos a entender que esse projeto é nosso e que não podemos deixar de cooperar com tudo aquilo que, como estrutura, tem sido montado, preparado, para que a nossa igreja, cada família que a compõe, possa fazer também a sua parte. Ó Senhor, que Tu estejas tocando no coração de cada criança e de seus respectivos familiares,
que serão convidados a participar desse projeto. E que possamos, ó Deus, ter uma colheita preciosa de muitas vidas que reconhecerão que só Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Capacita a equipe, mas que também o Senhor desperte a tua igreja para, como um só povo, abraçarmos cada hora, cada momento e a cada dia mais e mais esse projeto. Ó Deus, abre porta de emprego, Senhor. Aquele que nessa hora carece de uma oportunidade de trabalho. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Mas, ó Deus, contempla nessa hora a oração desse homem, desta mulher, que suplica a Ti por uma oportunidade de emprego. Ó Senhor, traz paz aos lares, harmonia às famílias, sabedoria aos maridos, sabedoria às esposas, caráter de obediência aos filhos, e que acima de tudo, em cada família haja temor ao Senhor, porque na casa em que há temor ao Senhor, será sempre uma casa abençoada, uma casa bendita, pelo poder da Tua palavra e da Tua promessa. Continua, Santo Espírito de Deus, movendo os nossos corações, para que possamos cada dia mais e mais vivermos assim, uma vida voltada para Ti, em aliança contigo, Santo Espírito de Deus. E assim, Senhor, oramos nesta hora e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. A igreja permaneça sentada. Quero nesse instante convidar aqui a diaconisa Verônica. Ela tem uma informação, ou melhor, algumas informações muito importantes sobre o projeto de evangelização. E assim, como igreja, estaremos ouvindo e também estando atento, buscando reconhecer qual é a nossa participação nesse importante projeto. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. É com muita alegria que a gente se desafia à obra do Senhor, porque nós aprendemos hoje, na EBD, que nós precisamos ter liberalidade, certo? E é por isso que, para dizer que no próximo dia 29, a igreja vai estar recebendo aqui, para a honra e glória do Senhor, as crianças para serem evangelizadas. Para que isso aconteça, até lá, nós estamos em contagem regressiva. No sábado retrasado, nós estivemos aqui, né, na presença de 23 irmãos, para planejar como será a nossa ação. Nós estamos subdivididos em algumas equipes, e o que a gente quer dizer para os irmãos é que esse trabalho é um trabalho do Senhor, e que independente da sua contribuição e da sua participação, ele vai acontecer, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e ele é misericordioso. Mas o Senhor conta conosco. E é exatamente por isso que a gente optou por iniciar as nossas inscrições com os irmãos. As inscrições foram abertas no domingo passado. E até a próxima quarta-feira, pastor, a inscrição é exclusivamente para a igreja. Para que você tenha a oportunidade de trazer um vizinho, um amiguinho do seu filho, um sobrinho, um netinho, né? Entre ali 3 e 14 anos, a inscrição está aberta. Nós abrimos a inscrição no domingo passado e nós agora precisamos alcançar 98 crianças, porque 2 já estão inscritas. Mas até a quarta-feira você tem a oportunidade de fazer essa inscrição. Como? Procurando, né, o pastor Hamilton ou a irmã Rosânia, para dar os dados necessários para a inscrição das crianças. Irmãos, desculpem, mas esse é um projeto estritamente rigoroso e não participarão crianças que não estiverem matriculadas. Não participarão crianças em que a gente não tem informações sobre seus responsáveis. E não participarão crianças que nós prioritariamente não tenhamos a clareza de onde elas vêm. Então, é importante que você se desafie até a próxima quarta-feira estar ali colocando, né, a inscrição da sua criança em dia. Depois disso,
nós vamos estar no próximo sábado, nas ruas, inscrevendo as crianças que nós conseguirmos através da abordagem. Então, no sábado, dia 22, um grupo vai estar saindo aqui da igreja para estar fazendo os convites. Então, aquelas inscrições que não forem preenchidas até quarta-feira estarão sendo direcionadas para essa abordagem de rua. E também, ao longo da próxima semana, nós vamos estar fazendo a repescagem, né, com os demais que não foram inscritos. Dito isso, você está tendo a oportunidade de ser privilegiado em começar a fazer essa inscrição para ontem. O segundo ponto que a gente destacou aqui é que, para o dia 22, se você tiver disponibilidade, venha conosco para participar da abordagem nas ruas. Tá? É super importante estarmos, enquanto igreja, engajados, num grupo expressivo e ali tendo, uma conexão espiritual e também, o privilégio de estar capitaneando outras pessoas para participar conosco. Além, do que a equipe de intercessão já iniciou, a nível ali de relógio de oração, se você ainda não está participando, venha conosco. E digo à irmã, tá, que o horário das 8 horas também está sendo incluído a partir de hoje a equipe, o grupo da terceira idade, que na maioria das vezes não está no nosso grupo de WhatsApp, mas nós reunimos hoje em colegiado e às 8 horas da manhã, todo o grupo da terceira idade da igreja vai estar conosco, orando em prol desse projeto. Temos a equipe de evangelismo, coordenada pelo pastor Hamilton e subsidiada pela pela nossa MEC. A equipe de alimentação, a equipe de acolhimento das famílias, a equipe de ornamentação, a equipe de comunicação e a equipe de discipulado. Não falta espaço para você participar desse projeto. É um projeto que inicia no dia 29, com um grande culto evangelístico, e a partir do dia 29, todos os domingos, até o dia 14 de julho, nós vamos estar às 17 horas, recebendo as crianças aqui para um discipulado, de 17 às 18 horas. Esse projeto significa, tem aí 2 pilares importantes, que é o pilar, do desafio, porque precisamos nos desafiar, e o pilar do movimento. Sem movimento, esse projeto não acontece. E, como base principal, nós temos, a equipe que está buscando capitanear recursos, porque precisamos, para que esse projeto aconteça, de recursos. Para a honra e glória do Senhor, nós recebemos recentemente na nossa igreja uma captadora de recursos nata, e ela certamente está mandando uma mensagenzinha para você no privado, então esteja com liberalidade no Senhor para participar dessa obra, amém? Amém? Glória a Deus. Quero convidar a vir à frente, pastor Eronildes, por favor, nosso pastor emérito. Ele tem um convite a fazer à igreja nessa hora, um abençoado convite. Um abençoado convite. E gostaria de, então, contar aqui com a presença do pastor. Aí de baixo, aqui de cima, o que o senhor prefere? Daí de baixo mesmo? Pode ser? Então, maravilha. A igreja vai lhe ouvir com muita atenção. Ouça aí com atenção o convite do pastor Eronildes. Amados, eu aniversario no dia 23 de junho. Me parece que é o próximo domingo, Mas o pastor Diego e a família se articularam no sentido de acomodar uma data que não prejudicasse as atividades normais da igreja. Embora a boa vontade enorme do pastor Diego de fazer essa celebração aqui em nossa igreja. E eu quero dizer aos irmãos que os meus filhos se reuniram como comissão de celebração do meu 86º aniversário, 86 anos. Não sou pouca porcaria não, irmãos. 86 anos. E a gente se reuniu alguns dias atrás e quem estava à frente, a minha filha mais velha, disse: pai, nós decidimos, para facilitar as pessoas próximas
aqui onde moramos, tem uma que mora no Recreio, outra mora na Barra e tal. A gente decidiu fazer no condomínio onde a minha filha Liana, esposa do Alex, reside. E lá o condomínio tem 6 salões de festa, grande, com instrumentos, com tudo. Mas a gente quer ouvir o irmão. Eu disse, então, se vocês querem me ouvir, eu quero onde a minha igreja possa estar mais facilmente. Por isso que eu sugiro que a gente faça lá em Padre Miguel, em qualquer dia da semana. Mas eu quero minha gente presente ao meu aniversário. E ele disse, não, pai, a palavra é sua. O senhor é que manda. Tudo, queremos ouvir o senhor e tal, tal. E aí eles estão sempre fazendo contatos comigo para que nós nos comuniquemos sobre o que já providenciamos. Alex chegou de madrugada lá do interior e me telefonou, disse que não poderia estar hoje de manhã nem as minhas filhas, porque estão lá ocupados com algumas situações em razão ainda do meu aniversário. Então, será aqui no dia 27. Eu não abri mão de que fosse aqui por sua causa. Se eu não tivesse amor por você e por essa igreja que a gente construiu, primeiro comprou junto essa propriedade, depois construiu esse templo, que é um dos mais bonitos do Oeste Carioca. Já temos 2 prêmios por órgãos governamentais, atribuindo a esse templo uma das edificações mais bonitas aqui do Oeste Carioca. Por isso, nós fomos premiados e não estamos desfrutando, pastor Diego, não sei se não foi passado isso para o irmão, a Secretaria de Obras esteve aqui, nós reunimos a igreja, ele nos falou, oferecendo a luz da iluminação externa de graça. A gente pode ligar lá no relógio de graça como prêmio dessa distinção que eles fizeram para com a nossa igreja. Eu queria, pastor Diego, se o irmão me permitisse, mais 5 minutinhos. 2 coisas aconteceram essa semana, irmãos, que me deixaram convicto de que eu não estou contrariando ninguém, mas Deus está operando no meu coração e no meu cérebro para que eu conduza as coisas desta forma. Eu me lembro de ter perdido a minha esposa há uns 4 anos atrás, no início aí da pandemia, e ela havia comemorado 70 anos, fez questão de fazer um festão, 70 anos. Possivelmente pensando em que aquela comemoração já fosse a última que ela tivesse oportunidade de celebrar. E nós nos mobilizamos para fazer a festa dela. Foi uma festa bonita. Logo depois, ela faleceu. Até hoje não sabemos de que ela tenha falecido, porque os médicos também não descobriram. Mas a gente acha que era um período que ainda se estava à procura de vacina, que ela foi uma das primeiras vítimas da pandemia aqui em nosso país.
tá? Eu não sei por que Deus está me fazendo querer muito comemorar esse aniversário. E eu não tenho a vista direita. A minha vista esquerda está comprometida. Há uns 3 anos que eu tenho ido à Clínica das Cataratas, é um hospital grande de olhos, em Madureira. E a semana passada ou retrasada, o médico que me atende, que era uma pessoa meio dura de se expressar, eu não estava gostando muito dele, não. E aí, quando a Júlia disse para ele: doutor, fala um pouquinho alto, porque ele não ouve bem, ele está sem um aparelho. Aí ele disse: eu não ouvi isso, eu vou falar alto mesmo, porque eu não quero me estressar. Se eu tivesse ouvido isso, eu teria reagido à altura dessa petulância dele, essa falta de amor e de educação. Mas a Júlia ouviu, ficou calada e tal. Quando descemos e fomos pegar o carro, o Antônio já estava nos esperando à porta. Ela nos contou isso. Eu disse: eu não venho mais nesse médico. Eu já estava com vontade de deixá-lo e agora então. Mas eu fui fazer um outro exame lá mesmo. No início da semana passada, quando eu cheguei lá, já era um outro médico. Olha, eu vinha me tratando há uns 2 anos com esse médico. Era um outro médico, me tratando com a delicadeza, com um carinho muito grande, que eu fiquei comovido. À saída eu disse: doutor, o senhor permite que eu ore? Ele disse: pô, não, eu sou cristão também. Obrigado, Antônio. Sou da Igreja Batista do Recreio. Eu disse: meu amado, que bom, Deus está conduzindo tudo, e é Ele o que vai me operar. Daqui a uns 15 dias eu vou voltar de lá para Ele me operar. Deus tirou o médico sem amor no coração e colocou um médico crente na primeira Igreja Batista lá do Recreio. Ele disse: eu conheço. Eu disse: eu sou sogro do Alex Gonzaga. Eu conheço o Alex Gonzaga e tal. Vou telefonar hoje à tarde para convidá-lo a estar na quinta-feira, dia 27, conosco. E a outra coisa que me ocorreu essa semana, para encerrar, agradecendo já a oportunidade que o pastor Diego, que sempre foi muito carinhoso, muito gentil. Eu não sei, eu não queria que isso estivesse sendo transmitido. Por favor, bota uma música. O outro que me antecedeu, que antecedeu ao pastor Diego, me chamou no gabinete e disse: pastor, o senhor
para o irmão e a sua família. Amém. Muito obrigado pelo Glória a Deus. que você tá? Amém. Feito aí a devida convocação, igreja convocada a estar presente daqui a 2 quintas-feiras, para juntos celebrarmos ao Senhor. Não sei se é 27 ou 28, alguém me atualiza aí, mas eu acho que é 27. 27, obrigado, irmãos. Dia 27 de junho, quinta-feira, nós estaremos nos reunindo aqui neste lugar para cultuarmos ao Senhor e agradecemos a Deus pelos 86 anos de vida do nosso precioso pastor emérito, pastor Eronildes. Que a igreja acolha com carinho, com amor, né, todas essas palavras que aqui foram ditas pelo nosso amado pastor emérito. Um cavalheiro, um gentleman, e a gente, por mais que, como ele falou, né, estende aqui um pouquinho o aviso, mas não é algo que ele pede sempre, né? A igreja sabe disso. Não é algo que ele se faz valer desse tempo todo domingo para estar aqui. Então, tapete vermelho. Falar igual o Escobar lá no Globo Esporte fala em relação ao Léo Batista. Tapete vermelho, pastor Eronildes dá o devido recado e a gente, com certeza, recebe com muito amor, com muito carinho. Viu, pastor Eronildes? Porque quem faz diferente disso aí já é ingratidão, né? Já é falta de amor e de compaixão. Então, creio que a igreja vai estar muito bem participativa aqui nesse culto de ações de graças pelos 86 anos do pastor Eronildes. Estou em contato com ele, contato com a Liana, com os filhos do pastor Eronildes, para que a gente se una num investimento aí que a família está buscando fazer para ter uma programação muito linda, uma homenagem devida a esse homem de Deus tão precioso, amado e amável. Amém? Portanto, eu quero também, desde já, contar com o carinho dos irmãos que solicitaram na liturgia de hoje participações, momento missionário, Flaviane, comentário também de gratidão do Antônio. Eu peço que os irmãos tenham a paciência da gente colocar à noite, que senão vai estender muito. Nós ainda temos a necessidade de nos reunirmos em culto administrativo e assembleia ordinária. Então, todos que pediram uma palavra ainda na liturgia, peço a compreensão, porque senão a gente alonga muito o nosso culto da manhã. Apenas um rápido aviso, esse é simples, é rápido, e eu posso daqui mesmo ministrar, que é uma convocação às mulheres da nossa igreja que desejam participar da próxima turma de Mulher Única, do curso Mulher Única. Se você tem esse interesse, você que não participou nas 2 turmas anteriores, foi ministrada pela Lindinete, pela Camila, com apoio de outras irmãs que ali somaram, você pode agora procurar a diaconisa Lúcia Sorini. Ela está à frente desse projeto, recém-formada nesse curso, já atuou em apoio no curso anterior e ela vai estar ministrando esse curso. Já tem algumas irmãs que já estão procurando e você já pode fazer uma pré-inscrição e aí garantindo a vaga. E aí vamos avaliar se há necessidade de 2 turmas, 3 turmas, mas se você deseja participar dessa ferramenta poderosa de aperfeiçoamento, crescimento espiritual, Rosana também esteve ministrando nesse curso, apoiando o trabalho há 2 anos atrás, você deve procurar Diaconisa Luz. Uma grande oportunidade para você, mulher de Deus, crescer na graça e no conhecimento, ser impactada pelas lições deste curso. Amém? Fique de pé, por favor. Nós temos um casal que está aqui nos visitando, né? Eu gostaria de identificá-los. Nelma, você pode identificar o nome deles, por gentileza? Vai apresentar aí, Nelma. Então, a irmã Regina já passou à frente. Olha aí, porque conhece, pelo visto, muito bem esse casal. É primo do pastor Hamilton. Poxa, Nelma, então está mais do que entendido aí esse atravessamento, né? Primo do pastor Hamilton, presente para nós o nome? Marcílio Melissa, não dá para esquecer, é o nome da minha sobrinha de número 2. A minha sobrinha de número 1 é a Milena e a Melissa, né? Deus abençoe Marcília e Melissa, sejam muito bem-vindos. Vamos saudá-los em nome de Jesus? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre ou permaneçam para sempre. Receba aí o carinho, o abraço dos irmãos. Amém? Os demais já são da casa ou estão caminhando para a oficialização como membros aqui neste lugar.
Ministra Bia, Ministério de Louvor, vamos louvar ao Senhor, adorando o nosso Deus. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, vai poder cooperar com a casa do Senhor. Nós estamos num período em que nas classes temos ouvido falar sobre o profeta Malaquias, estudando o texto, aprendendo tantas coisas maravilhosas com a história de Malaquias e do povo naquele momento, naquele contexto. E sem dúvida nenhuma, quando a gente lembra de Malaquias, a gente lembra do princípio da fidelidade, dos dízimos e das ofertas. E que o Senhor continue fazendo abundar a obra dele aqui neste lugar, prosperando a obra de nossas mãos, prosperando os celeiros da casa do Senhor aqui em nossa igreja. Nossos diáconos estão aqui colocando sobre a mesa da ceia do Senhor ofertas. Ok. Ofertas que foram doadas por um irmão da nossa igreja. O irmão pede para não ser identificado, que gentilmente nos doou aí peças ornamentais aí para deixarmos a nossa mesa da ceia do Senhor ainda mais enriquecida, ainda mais bonita. E nós agradecemos a Deus por essa preciosa vida que ofertou, e nós estamos colocando aqui para a gente orar e agradecer ao Senhor por essa bênção. Amém? E durante esse momento, o Ministério de Louvor estará louvando ao nosso Deus, a igreja estará trazendo ao altar o seu dízimo e oferta, as placas de identificação das bênçãos recebidas e do pedido de oração estão colocadas aqui, para que a igreja pegue a placa, suba ao altar aqui nas laterais e vamos juntos agradecer a Deus e orar por nossas causas. Louvemos ao Senhor. O hino que nós vamos cantar, ele é bem pequeno. Então, se você ainda não conhece esse hino, a primeira vez você escuta e na segunda vez nós vamos repetir e você canta junto conosco. É bem fácil de aprender. Vamos lá? As bênçãos que vêm só de ti, de tudo que tenho que possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, e o você já conseguiu aprender. Vamos cantar mais uma vez todos juntos? Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que tenho que possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, e o coração eu possa abrir, e a ti, ó Pai, Amém, glória a Deus. Quantos conheciam essa canção? Levante a mão. Alguns conheciam, viu, Bia? Eu não conhecia não, estou aprendendo hoje aqui. Não é do meu tempo não, Flavinho. Amém. Vamos, nesse instante, identificar, primeiro, motivos de gratidão ao Senhor. Aqui, Celinha está agradecendo a Deus, aniversário de casamento. Quantos anos, Celinha? Glória a Deus, 44 com Sérgio, bênção, louvado seja Deus por isso. Brendinha, eu desconfio, né, Breno? Brendinha é minha cunhada, para quem não sabe, casada com meu cunhado Bruno, irmão da minha esposa, completou ontem 26 anos? 26 anos. Todo mundo olha e fala, não, sério,
Não, não é 13, não é 14, não é 15 anos. Mais velha do que eu, gente. Ela esconde a idade. 26 anos, Deus te abençoe, cunhada. A gente te ama muito, você é muito preciosa para nós. Meu diácono Roberto, agradecendo a Deus também pelas bênçãos recebidas e pela proximidade da chegada da netinha. Amém. Roberto hoje está representando o Conselho Diaconal aqui no altar, em gratidão aqui pelas bênçãos recebidas. Amém. Pastor Eronildes. Sim, meu pai. Sim. Sim, recuperação, né? Oremos pelo Miguel, neto do pastor Eronildes, está fazendo um tratamento dentário bem delicado, né? Ele nasceu com 2 arcadas e foi feita a retirada de uma e segue em recuperação. Então vamos orar para que seja uma plena recuperação e ele fique muito bem. Miguel é um adolescente, né? Já é um adolescente precioso que a gente conhece e a gente tem um carinho, um amor muito grande. Desse lado de cá, nós temos pedido de oração, conversão familiar, libertação na família, causa na justiça, venda de bens e conversão familiar. Eu também estou com a minha placa, também há um processo de justiça também, que eu creio nessa vitória. Conversava também com Deus semana que também está ali apresentando seu pedido de oração por uma causa na justiça, uma causa importante, algo que contemplados nós teremos a chance, a oportunidade de abençoar a casa do Senhor. Então ore por esse motivo, por essas causas, porque o irmão que vende um bem, que ganha uma causa na justiça, tem um coração fiel, ele tem um coração ardente para trazer a oferta, o dízimo à casa do Senhor. E qual é o resultado disso? A igreja é contemplada, a igreja é abençoada. Então ore para que o Senhor, justo juiz, possa deliberar essa conquista na direção dos irmãos que aqui à frente se encontram. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Eu vou convidar o irmão Dino que possa aqui vir à frente. Ele vai estar orando, agradecendo a Deus pelos irmãos que aqui se encontram ao meu lado esquerdo, de gratidão ao Senhor, e aos nossos irmãos que aqui estão apresentando pedido de oração, e pelas nossas crianças que darão saída nesse instante, e pelos dízimos e ofertas. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, por estar na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem provido para a nossa igreja, para a nossa casa, Pai, e que nunca há de faltar o pão nosso de cada dia, Senhor. Pai, eu peço pelas orações aqui, Pai, e pedidos, Pai, feitos dos irmãos ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa, Pai, com sua gratidão e sua misericórdia, Pai, poder abençoar a vida de cada um aqui que solicita a tua ajuda. Pai. Amém. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, todos esses que estão em cima do teu altar, Pai, Amém. representando a cada pedido, Pai, a cada oração e a cada agradecimento aqui, Senhor. É verdade. Muito obrigado por tudo que tem feito e há de fazer na vida de todos nós, Pai. Te peço também pelas crianças, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Amém, Pai, Jesus. a vida de cada uma que está aqui te buscando, Pai. Que o Senhor possa fazê-las crescer, Pai, em estatura e conhecimento da Amém. tua palavra, Pai. E que o Senhor possa abençoar, Pai, de forma extensiva toda a sua família, Pai. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas Sim, Senhor. depositados no teu altar, Pai. Que eles possam fazer, Pai, o sustento da tua casa, Pai, e a obra necessária para que ela possa ser concluída em teu Amém, santo Senhor. nome. Muito obrigado por tudo, a oração que eu faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Antes do irmão se assentar, pegue, por favor, a sua Bíblia. Antes da irmã se assentar, pegue a sua Bíblia. Localize o texto de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ao versículo de número 22, para a gente ganhar tempo.
e depois eu farei algumas citações sobre os versículos anteriores. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 22 do capítulo 14. Aqueles irmãos que não estão com a Bíblia impressa poderão acompanhar a leitura bíblica no nosso telão, está aí projetado. Amém? A palavra do Deus eterno diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Deus bendito, Pai querido, nos encontramos nesta hora diante de um texto que acabamos de ler, ao qual conhecemos. Não é um texto desconhecido, é um texto tão lido, tão conhecido. E permita-nos nesta manhã extrairmos algumas lições práticas para fortalecimento da nossa vida, para nosso aprendizado, para a edificação da Tua igreja neste lugar. Que cresçamos, ó Deus, à luz desta palavra que acabamos de ler. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar? Há 2 domingos atrás, ministrei um sermão no texto de João, capítulo 15, onde falamos ali sobre as metáforas que Jesus ali trabalha no texto, fazendo referência à videira, e extraímos dessa passagem tópicos para a nossa edificação espiritual. Falando também do nosso contexto enquanto chamados a frutificar em prol do reino de Deus. Chamados a engajarmos na obra que o Senhor tem colocado diante de nós. E essa palavra mexeu com muita gente, que logo depois do culto veio conversar comigo. Alguns mandaram mensagem. Tive um irmão que conversou comigo hoje sobre esse texto, sobre essa mensagem, sobre esse sermão. E eu louvo a Deus pela ação do Espírito Santo de Deus produzindo esse entendimento na vida da igreja. De que Deus está fazendo uma grande obra na humanidade, uma grande obra no mundo. E nós não podemos deixar de fazer parte desse projeto de redenção, desse projeto de salvação. Nós somos chamados para frutificar. E não fomos nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos comissionou para que possamos ir, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Hoje eu diria que é como uma continuidade, porque para a gente poder viver aquilo que Deus tem para nós, para executarmos
a missão que Ele nos deu, nós precisamos obedecer. Sem obediência, a gente não cumpre a missão. Ele nos deu ordem. E se a gente não obedece, a ordem não é cumprida, a missão não é realizada. Eu gostaria de conversar com a igreja sobre frutos da obediência. Eu acredito que a nossa obediência a Jesus, ela nos oferece muitos frutos. Inclusive, Bia, não lembro o ano, foi o tema de um dos congressos da juventude lá no início de 2000, 2001, 2003. Esse foi o tema de um dos congressos. Na ocasião, a gente recebeu a vinda do pastor Márcio Garcia, missionário da MEAP, missão que envolve alcance de vidas e com pescadores. Ele trouxe grandes experiências contadas naquela ocasião. E aí, meus irmãos, foi para o texto bíblico, para que, diante do título, a Bíblia respaldasse a construção, a estrutura desse sermão, me deparei com esse texto, que eu poderia também encontrar essa mesma referência do milagre da multiplicação no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, como nós encontramos no Evangelho de Mateus. Nós não lemos a partir do 13, nós lemos a partir do 22, mas do 13 a 21 é o texto bíblico que fala do momento em que Jesus, reunido com uma grande multidão, ministrando a essa multidão, o Senhor realizou a multiplicação de pães e peixes. E aí, cada um dos evangelhos vai abordar um detalhe diferente um do outro, um detalhe a mais do outro. Na experiência de peregrinação em Israel, a caravana fez aquela navegação no Mar da Galileia. Navegamos no Mar da Galileia, experiência muito rica. Atracamos do outro lado do Mar da Galileia, o lado oposto a Cafarnaum. E lá até hoje você tem um grande monte que uma determinada tradição atribui que foi ali, naquele monte, e eles atribuem o mesmo nome hoje, Monte das Bem-aventuranças, seja o lugar onde Jesus então ministrou à multidão o sermão do monte e realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Saindo dali, ele vai para Genezaré, para o outro lado da banda do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, as margens do Mar da Galileia, foram pontos de muitos acontecimentos históricos. As margens do Mar da Galileia foram lugares, cidades por onde Jesus passou. Inclusive tendo em Cafarnaum a base do seu ministério. Há uma outra tradição que aponta que não é esse lugar onde a maioria das caravanas visitam, atribuindo que ali naquele lugar onde tem uma igreja construída, acho que desde o 6º, 7º século, que apontam que ali foi feito esse acontecimento da multiplicação dos pães e peixes. Uma descoberta no ano de 2017, agosto de 2017, arqueólogos encontraram vestígios de uma antiga cidade, contada no texto bíblico, chamada Betsaida, que também era conhecido pelos romanos como a cidade de Júlias. E ali, muitos artefatos remontam a esse período e possivelmente ao lugar em que Jesus tenha feito a multiplicação dos pães e peixes. São 3 lugares que são apontados como o território onde a multiplicação aconteceu. Passando esse ponto, o mar está lá até hoje, ele é indiscutível. Na verdade, a gente chama de Mar da Galileia, mas não é um mar, é um lago de águas doces,
conhecido também como Lago de Tiberíades e conhecido também como Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento, 21 quilômetros de comprimento por 12 a 14 de largura. O Lago de Tiberíades, ou popularmente conhecido como Mar da Galileia, ele está a 220 metros abaixo do nível do mar. De forma que ele está cercado por 3 grandes montanhas. Uma dessas 3 montanhas ela é muito conhecida, que é o Monte Hermon. O Monte Hermon ele tem cerca de 2.790 metros de altura. Praticamente o ano inteiro neva no alto do Monte Hermon. 2.790 metros. Então, praticamente o ano inteiro é neve, é muito frio. Algumas caravanas tentam visitar o Monte Hermon e, dependendo da época do ano, fica impossível, fica muito difícil. E há um fenômeno natural que acontece no cume do Monte Hermon, em que toda essa área muito gélida, muito congelada, ali ventos são formados nesse alto do Monte Hermon, e esses ventos depois eles descem. E ao descer, eles vão em direção ao Mar da Galileia, ao Lago de Tiberíades, provocando assim uma violência sobre as ondas desse grande lago. E esse acontecimento ele ocorre ainda em dias atuais. É um vento que, quando desce do Monte Hermon, ele é tão forte que até os pescadores mais experientes têm medo, porque provoca naufrágio, porque arrasta barcos. Lá nesse ponto do Monte das Bem-aventuranças que visitei, que ali foi atribuído esse episódio do texto, você, após fazer a peregrinação, lugar muito lindo, lugar cheio de arvoredo, muito bem cuidado, você tem um pequeno museu com algumas fotografias, e eles encontraram, melhor dizendo, um barco que estava afundado no Lago de Tiberíades. Conseguiram levantar, suspender esse barco, e hoje ele está numa exposição naquele museu. Atribuem os pesquisadores que esse barco tem aproximadamente aí um pouco mais de 2.000 anos que ele tenha sido produzido. E aí a turma não perde tempo. É o barco de Pedro. É o barco de Pedro. É o barco que Pedro, Tiago e João navegaram. Pedro, Tiago, João no barquinho. Encontraram o barco de Pedro, Tiago e João. Está lá, cheio de espuma em volta lá para preservar o barco. Ao tirar da água, você que é especialista nessa área sabe, vai se decompondo com muito mais rapidez. Então eles colocaram uma série de espumas específicas para conservar esse barco. Meus irmãos, mas o que essa história expositiva aqui tem a ver? Tem a ver com uma realidade que, lendo o texto, a gente pode encontrar. Quando Jesus está reunido com aquela multidão, seja ali no território do Monte das Bem-aventuranças ou de Betsaida, a questão é que Jesus liberou algumas ordens, empenhou umas palavras ali de autoridade para que fosse cumprido aquilo que ele pediu, aquilo que ele ordenou, aquilo que ele convocou. E é interessante porque você vai ver no texto a ordem de Jesus aos discípulos que disseram: mestre, o povo está com fome, o horário já está bem avançado, despede a multidão para que eles saiam para comer.
Se for realmente nesse lugar em que a caravana em que eu me encontrava passou, realmente, não agora, eu acredito que lá atrás, quando isso aconteceu, não tinha lugar ali naquele monte que o povo pudesse encontrar uma lanchonete, uma padaria, uma mercearia. Não sei nos outros locais que outras tradições apontam. E Jesus devolve a eles uma ordem: dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. Jesus também diz a eles: traga-me os pães e peixe. Traga-me esses pães e peixe que vocês encontraram. Jesus também dá outra ordem. Ele diz que a multidão se assente. As irmãs são do ministério infantil, né, que muitas vezes quando chega a hora do lanche, para compartilhar com as crianças, como é que as crianças ficam, gente? Já querendo ali já ser a primeira a pegar o lanche, e a tia primeiro se assenta, depois a tia entrega o lanche. Quem não estiver sentado, não vai receber. Aí as crianças começam a se assentar. Jesus deu ordem para que a multidão se assentasse. Jesus deu outra ordem, que os discípulos entrassem no barco. Depois de que haviam comido dos pães e peixes multiplicados por Jesus, Jesus deu ordem aos discípulos para que entrassem no barco. Jesus disse: entrem no barco. E depois de toda aquela tempestade, Jesus tendo ido ao encontro dos discípulos em plena fúria daquele mar, das ondas e dos ventos, Jesus disse a eles: tende ânimo, sejam corajosos. Diante disso, meus irmãos, eu entendo que o Senhor tem para a nossa vida ordem, direcionamento, para que a gente possa viver uma vida segundo a vontade do coração dele. E essas ordens precisam ser obedecidas. E quando nós obedecemos a Deus, a gente só tem a ganhar. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, nós temos uma sequência das bênçãos de Deus para quem obedece. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e não endureceres o teu coração. E aí começa uma sequência das bênçãos de Deus. Vai ser bendito no campo, vai ser bendito ao entrar, vai ser bendito ao sair. É uma sequência de bênçãos. É uma coisa extraordinária, quando a gente decide obedecer a voz de Deus. Do versículo 15 em diante é uma sequência de castigo, consequências para aqueles que desobedecem a ordem de Deus, os mandamentos de Deus. Então, para quem obedece, tem bênção, tem recompensa, e para aqueles que desobedecem, tem castigo, tem punição. Eu diria, tem consequências. E para algumas desobediências nossas diante de Deus, as consequências serão nefastas, serão terríveis, serão calamitosas. Mas eu não vou falar aqui da desobediência, vou me apegar aqui nesses próximos minutos a falar sobre o que a obediência ao Senhor Jesus me confere. Quais são os frutos do ato de obedecer a Deus? A primeira coisa que eu aprendo é que obedecer ao Senhor me faz sair da zona de acomodação. Quando a gente decide obedecer a palavra de Deus, tenha certeza, o Senhor vai te tirar de uma zona de conforto. Não há como viver saudavelmente na vida espiritual uma vida em berço esplêndido. Na vida cristã nós somos tirados de uma zona de acomodação, de um marasmo. Desperta tu que dormes, levanta-te e Cristo te esclarecerá. E o que tem a ver esse texto que antecede a tempestade, que começa ali em Mateus capítulo 14, a partir do 13, a ver com isso? Vamos ao texto? Está aí nas suas mãos. O Senhor, diante da multidão, dá ordem aos discípulos para que eles deem de comer, eles saiam em busca de algum alimento,
voltam para Jesus, apresentam ali 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor recebe os pães e peixes, o Senhor ergue, o Senhor ora, o Senhor dá graças, e esse alimento é multiplicado pelo poder do Senhor. O povo come, o povo se farta daquele alimento multiplicado que alimentou aproximadamente 5.000 pessoas. A gente conhece o texto, seja pelo olhar do Evangelho sinótico de João, de Mateus, de Marcos ou de Lucas, a gente conhece 5.000 pessoas aproximadamente. Aí tem sempre aquele preletor que diz, olha, mas sem contar mulheres e crianças que naquela época não eram contados. Então coloque aí 7.000, 8.000, 9.000, como você queira. Mas vamos seguir aqui no texto, 5.000 pessoas, pelo menos. O povo comeu um pão multiplicado por Jesus. Eu imagino, se é bom provar da comida feita pelas nossas irmãs que trabalham na cantina, e hoje nós temos peixe, está contextualizado, está em contato direto com o sermão. Na cantina hoje o cardápio é peixe de São Pedro. E aí, meus irmãos, brincadeiras à parte, a questão é se provar desses quitutes já é bênção. Imagina comer um pão e peixe que foi multiplicado por Jesus. Eu imagino aquele pão de Jesus ressurreto, redivivo, tendo aparecido aos discípulos, e eles estão pescando a madrugada inteira, mas não pegaram peixe algum, e quando eles chegam na orla, quando eles chegam na areia da praia, ali Jesus já havia preparado um pãozinho. Meu Deus, que pão deve ter sido aquele, gente, meu Deus, que pão maravilhoso. Mas, meus irmãos, o povo, a multidão havia comido, e o texto diz que sobraram 12 cestos. O primeiro tópico é: quando obedecemos ao Senhor Jesus, Ele nos leva a sairmos da zona de acomodação. O que tem a ver a sobra desses 12 cestos? E a ordem de Jesus aos seus discípulos: entrem no barco. Venha comigo nesse entendimento. Depois que a gente come uma boa comida, o que dá na gente? Depois de um mocotó, depois de uma feijoada, depois de uma rabada, o que dá na gente? Você imagina, meu irmão, aquela multidão comendo até se fartar de pão e peixe. Imagina alguns já se encostando naquela relva verdinha, aquela brisa advinda ali, do Lago de Genezaré, um já se encostando ali no outro, um discípulo ali já deitado já ali, porque depois que a gente come uma boa comida, a gente quer dormir, a gente quer tirar um cochilo, a gente não quer fazer mais nada. E Jesus ali mesmo, identificando possivelmente essa vontade dos discípulos de dormir, Jesus dá uma ordem a eles: entrem no barco. Eles não tiveram, pelo que eu entendo, muito tempo para tirar um cochilo ali não. Não tiveram tempo de dormir ali não. Jesus já entra com uma ordem: entre no barco. E qual é a leitura que eu faço dessa ordem de Jesus aos seus discípulos? Entre no barco. A leitura que eu faço é minha, a leitura minha, não é o que o texto aqui está dizendo literalmente, mas a leitura que eu faço, quando os discípulos comeram até sobejar, a multidão comeu até sobejar, sobra de 12 cestos, eu imagino a multidão: a gente vai ficar deitado comendo aqui até amanhã, até depois da manhã, até depois de amanhã, a gente vai ficar comendo e dormindo o tempo todo. Porque que pão é esse, peixe é esse, que de 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão e ainda sobrou? Vamos comer essa comida até acabar. Zona de acomodação, zona de conforto. A gente tende a se acomodar com as coisas. E essa acomodação com o tempo vai gerando procrastinação. Está confortável, então não quero sair dali. Eu não quero trabalho com isso, deixa eu quieto aqui.
E Jesus dá a ordem, entre no barco. Então a minha leitura é, Jesus comissionando os seus discípulos, a missão de vocês não termina aqui. A minha missão não termina nessa multiplicação de pães e peixes. Temos muito o que fazer. Entrem no barco. Meu projeto é muito maior do que vocês viram aqui. Entrem no barco, não perca o foco. Eu não vim com o propósito isolado de matar a fome física desse povo. Entrem no barco, eu vim saciar a fome espiritual da humanidade. Entre no barco, aquele pão que vocês comeram, que acabaram de comer, mata a fome por um tempo, mas eu imagino Jesus dizendo aos discípulos, mas eu sou o pão da vida, e quem de mim prova jamais terá fome. Entre no barco, o que eu fiz hoje não se compara com o que há de vir. Agora, quantas vezes a gente se acomoda, gente, com um pãozinho que a gente recebeu no primeiro ano da nossa conversão? Quantas pessoas se acomodaram na vida cristã com aquilo que você viveu lá 30, 40 anos atrás? Porque você já trabalhou muito, porque Deus já usou muito a sua vida, porque através de você muitas pessoas foram alcançadas, porque através de você o departamento infantil foi maravilhoso há 40 anos atrás, porque através de você o trabalho de adolescente foi muito lindo, porque através de você o trabalho no conselho diaconal foi maravilhoso, porque através de você o trabalho com o ministério YX foi tão tremendo. É verdade, glória a Deus, mas a missão que o Senhor tem para ti não parou há 30 anos atrás. Ele continua te chamando, Ele continua te desafiando, Ele continua te comissionando, e Ele continua te capacitando. Só que a gente tem uma tendência de se acomodar e de ficar alimentando o discurso do passado, de ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar, à luz do céu profundo. Entre no barco é o chamado do Senhor a todos nós nessa manhã de domingo. E aquilo que nós já vivemos com Deus, aquilo que o Senhor Jesus já operou em nossa vida, é maravilhoso, mas Ele está dizendo, não permaneça deitado, não fique no marasmo, não fique sentado nesses bancos, entre no barco, é a palavra de ordem do Senhor nesse momento aqui. Ah, mas o pãozinho está tão gostoso, esquentar banco é tranquilo, porque trabalhar na obra de Deus traz aborrecimento, trabalhar na obra de Deus é cansativo, trabalhar na obra de Deus dá trabalho, mas é o Senhor quem nos chama, entre no barco, porque a missão que Ele tem para nós não parou naquele dia da nossa conversão, não parou naquela primeira experiência de trabalho ministerial que atuamos, porque o Senhor nos tem chamado todos os dias para cumprirmos o seu ide aqui na terra. Quantas vezes queremos parar e nos acomodar com aquilo que já recebemos de Deus? Eu já estou salvo, Deus já abençoou tanto a minha família. Quantas pessoas dizem isso, e às vezes até pastor, Deus já abençoou, sabe pastor, tanto a minha família, como que dizendo, olha, Deus já fez a parte dele, eu já fiz a minha parte, já estamos abençoados, é só esperando Jesus me chamar, é só esperando Jesus me levar para o céu. Mas se Ele não te levou para o céu, é que Ele tem uma missão para que você cumpra aqui na terra. Dentro da sua condição, da sua disponibilidade, da sua saúde, Deus está te chamando a fazer parte da obra dele aqui na terra, porque o dia que Ele entender que você cumpriu a sua missão terrena, Ele te leva para o céu. Na vida cristã, a aposentadoria, eu já disse isso aqui, é só no céu. Só no céu. Então, enquanto estamos aqui, há tempo, há oportunidade e uma missão para ser executada. Então, diga quem está aí pertinho de você, diga, eu não vou parar. Diga, eu não vou me acomodar. Quantos creem que Jesus tem mais para acrescentar na sua vida? Diga amém. Meus irmãos, eu creio. Eu creio naquilo que você já fez nesse lugar, naquilo que você já fez em outra igreja. Eu creio naquilo que você já realizou há 30 anos atrás. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, Deus Ele tem dado vida, Deus Ele tem dado saúde, porque Ele tem algo ainda a acrescentar na tua vida. Ele tem algo ainda a fazer na tua vida. Ele tem algo ainda a fazer na tua família. Ele tem algo ainda a fazer através da sua vida.
Mas para isso nós não podemos nos acomodarmos. Não podemos nos acomodar. Não podemos aceitar viver uma vida na zona de conforto. Segundo lugar, obedecer a Jesus me leva a ter contato com o poder de suas maravilhas. Meus irmãos, os discípulos, alguns deles pescadores, tinham experiência ali de peixe, andar ali com aquele cheiro de peixe, aroma de peixe, lidar bem com rede de pesca, com barco. Alguns daqueles discípulos, ao começar a andar com Jesus, foram vivendo, experimentando, contemplando, tendo contato com poderes extraordinários operados por Jesus. Vocês imaginam, gente, esses discípulos, que mais à frente serão reconhecidos como apóstolos de Cristo, vendo aquele pão, aquele peixe, sendo ali repartido, distribuído, para saciar a fome de uma multidão de pelo menos 5.000 pessoas. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Que coisa espetacular. E eles saem daquele momento de milagre, o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes, e eles entram no barco obedecendo a ordem de Jesus, e eles vão passar por uma situação muito contrária, muito adversa, e eles vão contemplar Jesus dando ordem aos ventos, dando ordem às ondas, para se acalmar. E eles ficam, diz o texto, maravilhados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles já haviam, horas antes, contemplado a bênção da multiplicação, o milagre da multiplicação, que já era algo extraordinário. Mas agora eles vão ver o nível cada vez mais aumentando do extraordinário que é Cristo, que é o poder de Cristo. E agora eles veem Jesus acalmando uma tempestade com o poder da sua palavra, com o som da sua voz, e eles ficam maravilhados. Quando a gente obedece a Jesus, nós passamos a ter contato com o poder de Deus. Eu tenho certeza que essa experiência ela não é só minha, ela é sua. Você já viveu, eu creio, em algum momento da sua vida, de você ter orado por alguém enfermo e Deus ter operado cura, de você ter orado e Deus ter libertado alguém, você ter orado e a porta de emprego se abriu, você ter orado e o Senhor trouxe paz, trouxe bálsamo, consolo ao aflito. Eu creio que você já viveu essa experiência com Deus. Eu creio. E você ainda pode viver níveis ainda maiores na presença desse Deus. Mas para isso a gente precisa entender a necessidade de obedecer ao Senhor, porque quando nós andamos em obediência, o poder de Deus é manifesto em nós, por nós e através de nós. Eles estão no barco, entraram no barco, estão navegando para ir ao outro lado do mar da Galileia. Nessa travessia, o texto bíblico diz que eles estavam navegando, quando ali, na 4ª vigília da noite, esse vento forte sobressaltou aquele barco. Na cultura judaica, a hora, ela tinha umas divisões. Na parte da noite, a divisão da cultura judaica, dividindo o dia para a noite, era dividido de 4 formas. De 18 horas a 21, 3 horas. De 21 à meia-noite. De meia-noite às 3 da manhã e de 3 da manhã às 6 da manhã. Período da noite dentro da cultura judaica. De 6 da noite às 6 da manhã do outro dia. 4ª vigília da noite. Qual é a 4ª vigília da noite? Quando você lê no texto, 4ª vigília da noite, você já sabe. Qual era? De 3 às 6 da manhã. De 3 da madrugada às 6 da manhã. 4ª vigília da noite. A primeira de 18
às 21. A segunda, 21 à meia-noite. A terceira, meia-noite às 3. Quarta vigília da noite, de 3 às 6. Então, naquele momento da alta madrugada, 3 da manhã, 3 e meia, 4 horas da manhã, nesse momento da madrugada, a coisa apertou. A tempestade chegou. Os ventos se intensificaram. E aí essa tempestade não era durante o dia em que eles podiam ter uma visibilidade boa da região, do mar ou do lago. Mas essa tempestade ocorre num horário de densa escuridão. E quando esse vento vinha forte, ele assustava até os mais peritos pescadores. Jesus encontra os seus discípulos assustados, desesperados, diante daquela forte tempestade em pleno lago de Tiberíades, em pleno mar da Galileia. Onde a noite era mais escura, as ondas estavam bravias, os ventos estavam contrários. O barco dos discípulos seguia açoitado por aqueles ventos. O texto bíblico diz: e o vento lhes era contrário. Há momentos na nossa vida que a gente pode aplicar essa realidade muito bem. Na quarta vigília da noite da nossa vida, onde está tudo muito escuro, onde a gente está tendo dificuldade de encontrar saída, resposta, uma terrível tempestade desce sobre nós. E a tendência humana é aderir ao desespero, ao pavor, ao medo. Mas na quarta vigília da noite, aqueles discípulos atônitos, angustiados, tiveram a chance, a oportunidade de mais uma vez ter contato com o poder miraculoso de Jesus. E uma grande lição a gente pode extrair nesse momento é que quando a coisa estava mais apertada na direção dos discípulos, Jesus veio ao encontro deles. Meus irmãos, tenha fé, tenha esperança, que mesmo na noite mais fria, mesmo nas noites mais escuras, ainda que na sua alma haja medo e pavor, não deixe de crer, não permita que a incredulidade tome espaço no seu coração, porque Jesus sempre vem nos socorrer. Na quarta vigília da noite, onde não consegue ver solução, resposta, luz no fim do túnel, Jesus vem te socorrer, Ele vem ao seu encontro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cutuca o crente que está do teu lado aí, dormindo aí, diga: Jesus sempre vem te socorrer. Ele vem, meus irmãos. Ele vem nos socorrer. No momento mais difícil, Jesus apareceu aos seus discípulos. Você pode estar passando por um momento muito sério, muito difícil da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde. Você pode estar carecido nesse instante de um auxílio, mas saiba, você nunca estará sozinho. Você pode estar passando pelo momento mais complicado da sua vida cristã, mas saiba, Jesus não lhe deixou sozinho. E na hora da dor, do desespero, da tempestade, você pode clamar, você pode gritar, porque Jesus sempre vai vir ao seu socorro. No seriado mexicano Chapolin, no momento de apuros, a personagem ali dizia: e agora? Quem poderá me defender? E quem surgia? O Chapolin Colorado. Nas horas de maior dor, dificuldade, perigo que você se enfrente na vida, pode gritar, e você não precisa nem ter
a dúvida que o personagem tinha do seriado, e agora quem poderá me defender? Então ela dizia, eu preciso de ajuda e eu não sei quem pode me ajudar. Diferente desse cenário do seriado mexicano, na hora da dor, na hora do sofrimento, você não precisa perguntar quem virá me socorrer. Você pode afirmar, eu sei quem pode me socorrer, eu sei quem pode me ajudar, eu sei quem pode me curar, eu sei quem pode me livrar, eu sei quem pode me salvar, eu sei quem pode me socorrer, é Jesus de Nazaré. Aleluia, você sabe, aplauda o nome do Senhor, eu tenho essa certeza, e você tem essa certeza, não tenha dúvida, é Ele quem vem te socorrer. Uma linda canção de Ademar de Campos, chamado Ele Vem para Te Salvar, e essa canção começa, diga para os temerosos, não há nada a temer, poderoso é o teu Senhor quando clama, seu nome, Ele então virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé, poderoso é o teu Senhor quando clama o seu nome, Ele então virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Vamos sair dessa manhã de domingo aqui, eu vou parar por esse segundo tópico, não vou seguir ao terceiro, porque a gente ainda tem assembleia, mas por aqui a palavra de ordem já foi liberada. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos retirados de uma zona de acomodação. Quando nós obedecemos ao Senhor Jesus, Ele nos leva a termos contato com o seu poder, com as maravilhas do seu poder. O Senhor está nos convocando como igreja para vivermos esse tempo de muitas maravilhas, tempo de muitas conquistas, tempo de novas experiências com Deus. Mas uma coisa eu preciso te dizer, a gente vai ter que sair da rede, a gente vai ter que sair da cama, a gente vai ter que se levantar do colchonete, do sofá-cama, a gente vai ter que se levantar da cama king size, porque há muito trabalho aqui neste lugar. Essa seara carece de trabalhadores. E na sua condição, na sua idade, no seu tempo, na sua disponibilidade, o Senhor te chama a entrar no barco. Essa igreja é o barco de Jesus aqui nesse território. E o Senhor está nos convocando a entrar nesse barco. Eu estava tão quietinho na minha, pastor, até que eu me envolvi com a MCM. Pastor, eu estava tão quietinho até que eu vim fazer parte do Ministério de Louvor. Pastor, eu estava tão quietinho na minha, fui trabalhar com a escolinha de futebol. Pastor, eu estava tão quietinho na minha, me envolvi com a equipe de obras da igreja. Eu estava tão quietinho na minha, me envolvi com missões. Eu estava tão quietinho na minha, me envolvi com a terceira idade. Eu estava tão quietinho na minha, me envolvi lá com o som. É verdade. Eu acredito nisso, mas uma coisa eu preciso te dizer, que viver uma vida quietinho, deitado na cama king size, depois de ter provado um pão saboroso de Jesus, não é o lugar que Ele reservou para nós. Ele nos chama a entrar no barco, porque do outro lado da margem, tem um endemoniado lá, precisando de socorro. Se você seguir no texto, você vai ver. Ele diz para a gente entrar no barco, porque do outro lado tem um homem, uma mulher que está querendo tirar a vida. E através da minha palavra, da tua palavra advinda da direção de Deus, essa vida vai ser salva do suicídio.
Entre no barco, porque do outro lado do barco tem uma criança que não tem o acolhimento, o amor da própria família, mas dentro do ambiente do ministério infantil dessa igreja, essa criança vai se sentir tão amada, essa criança vai se sentir tão abraçada, que vai ser uma salvação para essa criança, vai ser uma esperança de vida essa criança. Entre no barco, porque há adolescentes e jovens que estão se perdendo lá fora com as coisas desse mundo, mas através do exercício ministerial de jovens e adolescentes nessa igreja, adolescentes e jovens vão entender que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Sai dessa zona de acomodação. Mas uma coisa eu vou te dizer, você vai ter uns momentos de aperto. As tempestades virão, porque Jesus, quando nos chama, Ele não nos isola das adversidades, Ele não nos isenta das contrariedades, mas uma coisa Ele diz: eu estarei contigo todos os dias da sua vida. E o Deus que acalmou a tempestade, o Jesus Salvador que resgatou os seus discípulos daquela terrível tempestade, é o mesmo Jesus que nos resgata das nossas tempestades, que nos salva dos nossos apuros, que nos livra dos ventos contrários e que está presente na nossa vida em todos os momentos. Então pode entrar no barco e, independente da tempestade, Jesus está contigo. Pode entrar no barco porque Ele acalma a tempestade. Pode entrar no barco porque Ele vai contigo para que a missão seja executada, porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono da missão e é Ele quem nos chama para este trabalho. Fique de pé, entre no barco. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos. Quero orar com você. Deus bendito, Pai querido, obrigado, Deus, por essa palavra de convocação. Pedimos a Ti, Senhor, nos aqueça com a paixão pela Tua obra, com o amor ardente pela Tua obra, Senhor. Desperta aqueles que estão desanimados, desperta aqueles que no coração até querem trabalhar, mas estão com medo de entregar a vida ao trabalho na casa do Senhor. Mas, ó Deus, incendeia o coração desses meus irmãos e irmãs, para que compreendam que este é o tempo, esta é a hora, e a hora já chegou, Senhor. Não há mais tempo a perder. Cura, Senhor, aqueles que por alguma eventualidade, em algum momento já trabalharam tanto na igreja, mas foram feridos por uma palavra, por uma atitude de um líder, pela atitude de um pastor, pela atitude de um diácono, de um obreiro. Cura esse coração, Pai, para que esse coração curado possa voltar a se entregar à Tua obra. E aviva a Tua obra neste lugar, para que possamos cumprir cabalmente o chamado que o Senhor nos outorgou. Cumprindo com amor, cumprir com alegria, cumprir com compromisso, ofertando-nos para fazer valer o chamado do Senhor sobre nossas vidas. Entre no barco, é a palavra de ordem para os corações dispostos para obedecer o chamado do Senhor. E todo aquele que obedece tem recompensas. Recompensas aqui na terra e recompensas nos céus. Todo aquele que obedece tem contato com as maravilhas do Teu poder. E nós queremos viver todo esse extraordinário, vivendo uma vida debaixo da obediência ao Senhor Jesus. E assim oramos e Te agradecemos. Em Teu nome, amém. Vamos louvar ao Senhor. Quero convidar nossa primeira secretária, que já possa se colocar aqui à frente. Peço auxílio aos diáconos que puderem colocar a mesa aqui, a cadeira aqui, por favor. Perdão aí pelo erro. Coloque as cadeiras aqui, para que eu acompanhe a nossa secretária. E nós estaremos louvando ao Senhor com esta canção, preparando assim para o momento em que estaremos apreciando aqui movimento de membros. Transferências, carta de saída, de entrada. Então, que estejamos aí, permanecendo aqui no tempo, para deliberarmos esses assuntos.
Glória a Deus. Vamos obedecer a ordem de Jesus para entrar no barco e somarmos com a obra do Senhor neste lugar. Interessante que em dado momento os discípulos do Senhor, 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 um dia eu acho que Jesus meio que se cansou um pouco dessa palavra sem prática, e ele disse, Lucas 6,46, por que me chamas de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então, que realmente nós possamos ouvir o chamado do Senhor, dizer Senhor, Senhor, e praticarmos aquilo que Ele nos ordena. Amém? Tendo dito isso, eu convido a igreja a se assentar. Peço gentilmente que você se assente e aguardo a proposta para iniciarmos a nossa Assembleia Ordinária. E diante da proposta e do apoio, iniciaremos então a nossa Assembleia e nos despedimos aqui com o nosso abraço para as famílias que até esse presente momento participaram da transmissão do culto ao vivo, o qual realizamos aqui na Igreja do Batismo Padre Miguel. E fica aqui o convite para que você, meu irmão, minha irmã, amigo, querido que está acompanhando a transmissão, venha estar conosco presencialmente em um dos nossos cultos semanais. Que Deus te abençoe grandemente. Amém?